Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz seja sobre mim e você. Se você tem a Bíblia, 2 Reis capítulo 5, o verso de número 1 até adiante. 2 Reis, Antigo Testamento, capítulo 5, versículo 1. Podemos ler? Capítulo 5 de 2 Reis. Ok, vamos ler. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas este guerreiro valente sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando na mão meu oficial para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure de uma lepra. Vejam como ele está procurando um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vai, te lave no Jordão, no rio Jordão, 7 vezes. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele ia sair para me receber, que invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado do meu corpo e me curaria da lepra. Não são por acaso os rios Abana e Farfã em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? E deu meia volta e foi dali furioso. Os seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: vai, lava-te, será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificada a sua pele, e tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Naamã disse: já que não são aceitos o presente, ao menos me permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais oferecerá holocaustos e sacrifícios a outro Deus senão ao Senhor. Que o Senhor, porém, me perdoe por uma única coisa: quando o meu senhor, o rei, vai se ajoelhar no templo de Rimon, que é um deus, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E Eliseu disse: vai em paz. Vamos fazer então uma pequena oração. Senhor Deus, fala conosco, que a tua palavra tenha sentido, propósito, possa trazer graça, possa nos encher de fé, possa nos abençoar, Deus, de forma
especial nessa noite, porque o Senhor é todo-poderoso. Muito obrigado, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é um período em que os reis já reinavam sobre Israel. Nós estamos falando aí do século 9 a.C., o 9º século antes de Cristo. O rei que liderava o povo de Israel era Jorão. E eles tinham um problema grande com relação à Síria. A gente viu falar desse homem aqui, que o nome dele chama Naamã. Ele é o líder do exército. E ele é um homem muito importante, ganhou muitas batalhas, inclusive contra o próprio Israel. O texto mesmo diz que um dia eles invadiram Israel e até pegaram pessoas para serem escravas, né? Escravos e escravas. Então, existiam conflitos, né? Nessa época, muitos conflitos existiam. O povo de Israel não estava seguro. O rei de Israel, você vê também, ele é citado no texto, quando é enviada uma carta diplomática para ele, ele já diz, ele está procurando a ocasião para brigar comigo. Então, já existiam muitas rixas internacionais de guerra de países vizinhos. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui ao redor desse texto. Pois bem, Naamã, mesmo sendo um homem muito respeitado na sua terra, e a gente está falando da Síria, que é um país muito poderoso nesses dias, muitíssimo respeitado em toda a terra, pelo próprio rei da Síria, ele pegou lepra. E a lepra era a pior doença que existia nessa época, porque a lepra, além de não ter cura, ela também fazia com que você fosse totalmente isolado de tudo, da sociedade, de tudo. Porque ninguém poderia viver perto de você pelo alto contágio que ela tinha, né? A lepra, então, se pegava encostando na pessoa, no ambiente que a pessoa está, por aí vai. E ele estava leproso. Então, mesmo com tanto poder, sendo um homem com tantas batalhas, ele estava enfermo. Aqui a gente já pode dizer que, mesmo que na nossa vida a gente tenha muitas glórias, às vezes existe alguma coisa que só Deus pode fazer nas nossas vidas, que ninguém mais pode tocar, mexer ali para sarar. Então, um homem poderoso, um homem rico, um homem que tinha tudo, mas faltou saúde naquele momento, saúde física no caso. Ele estava extremamente doente, leproso, e essas pessoas morriam muito rápido de lepra nessa época, viu? Essas doenças que tinham de pele nesses dias aqui, elas eram altamente letais, né, dentro de pouco tempo. Então, provavelmente, ele tinha pouco tempo ainda dentro da sociedade, ele teria que ser isolado, né? Os leprosos viviam tudo na margem da sociedade, construíam uma espécie de aldeia e jogavam eles lá, não tinha comida direito, água. Então, assim, ele vivia mesmo para morrer ali, e já morria em pouco tempo, faziam-se morrer em menos tempo ainda, não dando suprimentos necessários. Então, o que a gente vê? A gente vê que não há esperança para esse homem, ninguém cura essa doença. Só que dentro da casa dele, tinha uma moça que servia a esposa dele, certo? Que era uma secretária, uma escrava, segundo o texto. E essa moça veio de onde? De Israel, de quando Naamã, juntamente, né, com o exército da Síria, invadiu Israel e ganhou uma batalha. E ele foi e pegou escravos, certo? E uma moça ele levou para ser escrava, certo? Da mulher dele. E o texto diz que era uma menina. O texto diz que essa menina, ela vira então para a esposa dele e diz: se o meu senhor, a forma como ela se refere então a Naamã, soubesse que em Israel tem um homem de Deus, esse homem de Deus o curaria. E o texto diz então que ele ouve aquela palavra e ele vai até o rei da Síria. E ele diz: olha, fiquei sabendo que em Israel há um profeta que tem capacidade para curar as pessoas. E o rei dá tudo para ele. O rei dá cartas diplomáticas, tudo. Dinheiro ele já tinha, ele levou, porque quando você ia encontrar, quando duas autoridades de países diferentes iam se encontrar, elas costumavam se presentear, né? Então eles sempre iam com presentes, oferecendo esses presentes, recebendo presentes como forma de cordialidade. Só que ele não foi muito bem recebido no começo. Mas eu paro aqui para dizer uma coisa importante.
A gente vê na história desse homem que era poderoso, certo? O fato de que uma menina escrava dentro da casa dele foi que trouxe a informação de que ele poderia ser curado através desse profeta. Então veja bem, uma coisa pequena, né? Uma pessoa improvável, uma situação totalmente atípica, foi o que trouxe, né, uma esperança para um homem que já estava no caminho da morte. A gente precisa entender isso, a gente tem que valorizar as pequenas coisas, a gente tem que valorizar os caminhos pequenos. Deus costuma usar, certo, ferramentas para nos abençoar, ferramentas que a gente pode até desprezar no começo, por achar pequenas, por achar inválidas. A gente tem a tendência de pensar, de materializar de alguma forma, assim, tentar materializar na nossa mente como Deus nos abençoa. E a gente olha, então, sempre para uma forma, um caminho, um jeito específico que Deus abençoa, mas não existe isso. Deus não usa esses tipos de formatos para abençoar o ser humano. Por isso que você vai ver que quando Jesus ele cura as pessoas, ele cura de forma diferente, né? Tem um dia que ele chega num leproso, que esse leproso está isolado da sociedade, e ele diz: o Senhor pode me curar. Jesus disse então para ele: vem, se aproxime. Jesus primeiro se aproximou dele para o quê? Para dizer: olha, você está sujeito ao descaso da sociedade, mas eu não tenho medo de você. Pelo contrário, você vem até mim para ser curado. E ele faz questão de tocar aquele homem para curar ele. Então, isso é muito importante, que passa para nós uma mensagem de que a doença que matava as pessoas, se as pessoas encostassem nela, Jesus vai lá e encosta nela, e a doença que é retirada. Tem outra vez que ele cura 10 leprosos só dando uma ordem, dizendo: vão até e cumpram ao que Moisés disse que deveria ser dito, e vocês serão purificados. Outra vez Jesus expulsa um demônio só dizendo para a mulher: pode ir para a tua casa que a tua filha já foi liberta. Então assim, Jesus várias vezes ele curou, libertou pessoas de demônios de formas diferentes. Isso tudo é para a gente entender que Deus ele é multiforme e usa de muita sabedoria para abençoar as nossas vidas. Então temos que tomar cuidado para não colocar Deus dentro de uma caixinha, porque ele não está dentro de uma caixinha, e as pessoas costumam perder Deus de vista quando colocam deles dentro de uma caixinha. Então, só dando alguns exemplos. Tem pessoas que acham que o segredo de serem abençoados é jejuar. Tipo, eu já estou fazendo tudo que tem que fazer, jejum, então. Vou potencializar o negócio. A gente tem que jejuar, mas não como, né? Não tentando achar que isso vai trazer para nós uma bênção. Para você ver, hoje em dia tem tanta gente que não tem vergonha na cara, que hoje eu estava vendo uns pastores que estavam lá em Israel, e aí eles estavam lá perto lá do Rio Jordão, que inclusive é citado aqui, e eles estavam lá enchendo um monte de garrafa lá de água. Aí tinha um específico lá que encheu 3 garrafas, e ele estava lá, né, gravando lá o vídeo lá, que estava lá no Instagram, dizendo que Deus estava levantando 3 pessoas, cada uma era para dar 153 mil em cada garrafa, porque aquela água que aquela pessoa ia pegar, ela ia ser abençoada, sabe? E tem gente que acredita nisso até hoje. Quando eu fui lá em Israel, fui com um grupo de pastores, de pessoas que pensavam totalmente diferente de mim, as pessoas faziam isso também. Os caras enchiam garrafa para levar para a igreja, para enganar o povo, falar que a água é de Israel. Teve uma época que foi em 2009, um dia eu fiquei doente, meu pai trabalhava com um cara que era pastor, aí falou: vamos lá na igreja do meu amigo. Aí eu fui lá, aí um pastor louco falou: não, essa água aqui é de Israel. Jogar na sua cabeça, você vai ser curado, sei lá o quê. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa absurda, né? O cara jogou água em mim, tudo e tal, e ficou meio que pressionando meu pai para pagar alguma coisa. E eu falei: vamos embora daqui, esse povo não sabe nada de Deus, tudo mentiroso, tudo pilantra, estelionatário, que usa da fé alheia para enganar pessoas. Então, não ache que esses tipos de métodos vão fazer coisas para abençoar, tá? Não existe coisas intermediárias humanas, né? No sentido de você beber uma água,
ou você pegar um azeite, que eles levam também lá em Israel, no monte lá, e a gente vai no Monte Carmelo, eu fui lá também, aí eles vão lá, como Elias matou os profetas de Baal, o Senhor também vai botar nesse óleo aqui o fogo do Senhor, tá? Tudo balela, tudo conversa. Gente, é bom ir lá para a gente ver, certo? A história, não para ficar tentando enganar as pessoas, espiritualizando as coisas. Isso é misticismo, certo? Isso não é espiritualidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Estou dizendo isso por quê? Porque Naamã, ele foi levado até Israel. E quando ele chega diante do rei de Israel, o rei de Israel rasgou a roupa, falou aí, o rei está querendo arrumar confusão. Ele me manda um cara aqui dizendo para me curar o cara. Eliseu ficou sabendo disso e disse para o rei de Israel, manda ele vir até aqui, porque ele saberá que há profeta em Israel. Então o rei de Israel foi, obedeceu a ordem do profeta Eliseu, e o Naamã foi até Eliseu. Só que o que acontece? Naamã nem abriu o Eliseu nem abriu a porta para receber o Naamã. Sabe o que o Eliseu disse? O Eliseu disse para um servo dele que existia uma escola de profetas nessa época. Então tinha lá as pessoas que estavam sendo preparadas na fé, né? O texto bíblico vai dizer sobre essa escola de profetas que Eliseu era o pastor, o pastor maior, por assim dizer, né? Que tinha recebido a unção que tinha descido sobre ele, que tinha vindo de Elias, que era o seu antecessor. Então, ele vai lá e manda um rapaz lá, e o rapaz abre a porta, né, chamado Geazi, e diz assim, olha, o Eliseu mandou você pular 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado. E o rapaz entrou para casa, e esse Naamã ficou furioso. Falou, mas o que esse cara pensa que é? Pensei que ele ia sair aqui, me receber, se levantar, estender as mãos sobre mim, clamar ao seu Deus em voz alta, que ia então, de alguma forma, fazer uma coisa pomposa, e o cara me manda ainda banhar 7 vezes no Rio Jordão, porque o Rio Jordão era sujo, e é sujo até hoje. Tem gente que vai lá em Israel, sabe, já é batizado e fica se rebatizando lá. O batismo é uma vez só, né? E eu vi até os pastores lá que estavam comigo, quando eu fui lá, eu só fui lá uma vez, se rebatizando, sabe? Uma coisa totalmente mística. O batismo é uma vez só, né? E o rio é sujo, mas as pessoas se batizam, não tem problema nenhum, mas o rio lá é sujo, né? E o que acontece? Ele ficou revoltado, o Naamã, por causa disso. O cara não me recebe, não me recepciona, me manda pular no rio sujo. Ele nem viu o meu rosto, nem viu a minha doença. Então, assim, você percebe duas coisas. Deus, ele está levando esse homem por um caminho de extrema humildade. Primeiro, aceitando o conselho de uma escrava que trabalha para a esposa dele, né? Lembrando que nessa época, aqui, principalmente nessas terras pagãs, a mulher não tinha, certo, o mesmo valor que tinha um homem. Ainda mais um homem, quando era poderoso desse jeito, geralmente tinha muitas esposas, né? E uma serva de uma esposa deste homem disse assim, lá em Israel tem profeta. Ele então, certo, no auge da sua grandeza militar, sem saída para cura física, não tinha ninguém para ajudar, ele já tem que se submeter a uma coisa assim que é complicada, acreditar na palavra de uma menina, ainda não escrava, e ele tem que fazer isso. Ele vai até o rei concede o negócio diplomático. Quando ele chega lá diante do rei de Israel, o Jorão, que não era bom também, não foi um rei bom, Israel teve um monte de rei mal pra caramba, e ele chega diante do rei, o rei rasga a roupa. Quando as pessoas rasgavam a roupa, quando você lê isso aqui assim no Antigo Testamento, é em sinal de indignação, ou luto, ou de resistência, de tristeza, e ele rasga a roupa, dizendo assim, que loucura é essa? Porque Naamã chegou lá e disse, eu vim aqui para ser curado. Ele chega dessa forma lá, né? E ele chega lá com papel diplomático e também com os presentes, né? E o rei rasga a roupa, de que loucura é? Quem sou eu para curar alguém?
Então ele já tem que ouvir uma coisa problemática que ele é muito mais poderoso do que o rei de Israel, porque Israel era muito menor e muito mais frágil nessa época aqui do que o povo assírio. Então ele poderia muito bem acabar com aquela história toda ali, ficando furioso, pegando o exército dele e rebentando Israel no meio, porque Israel já estava arrebentado, já estava dividido, né? Tanto que nessa época aqui, o Eliseu ele era profeta, né, das 10 tribos. Ele era profeta na capital que chamava Samaria, não na capital de Jerusalém, porque Israel estava rachado, virou 2 países. Então, assim, era um caos. Então, esse homem poderoso teve que lidar com esse negócio do rei. Depois ele chega na casa do Eliseu, que é o profeta. O Eliseu nem abre a porta para receber ele. E depois disso ainda manda ele pular no rio sujo. Um homem poderoso desse, certo? É um homem que é banhado, só veste roupa fina, entendeu? Não tem esse negócio de mostrar que é homão. Esses caras nessa época aí, era só luxo e privilégio que eles tinham, em tudo, certo? Então, ele é chamado, você vê que ele é empurrado várias vezes por Deus para ter uma posição de humildade. Porque se ele não cumpre isso, não tem alternativa. O texto diz que ele ficou nervoso e ele disse assim, olha, lá nas nossas terras, na Síria, tem 2 rios que são muito melhores, rios que são mais puros, rio Farfã e o outro rio lá. E ele ficou furioso, virou as costas e foi embora. Mas quem conteve ele foram alguns soldados que estavam com ele, que viraram para ele e disseram, meu senhor, para um pouquinho. Se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, para a gente andar tantos quilômetros, fazer qualquer coisa difícil, o senhor não faria? Naamã disse, sim, eu faria. Ele disse, se ele pediu uma coisa tão simples, por que não fazer? E eles conseguiram, então, convencer Naamã, certo, de obedecer às palavras de Eliseu. Aqui também tem outro princípio para nós, que é o fato de nós conseguirmos ter, ou voltarmos a ter, uma escuta que é de aprendizado. Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter uma escuta que não é mais de aprendiz. É uma escuta meio que obrigatória, sabe? É aquela escuta do entra de um lado e sai do outro. E a gente deixa de ter, então, aquele ouvido de aprendiz, né? É o que a Bíblia diz, sejam tardios para falar, tardios para ficar irado e prontos para ouvir. Está escrito em Tiago 1, versículo 19. Então, ele aceita, ele escuta o conselho. Então, um homem poderoso escutar um conselho também é outro sinal de humildade, porque ele está escutando conselhos também de pessoas que estão bem abaixo dele na questão da hierarquia de poder do país dele, que é a Assíria. Então, a gente percebe claramente aí que ele está sendo moído por Deus. Às vezes Deus costuma moer a gente por dentro para fazer algumas coisas na nossa vida para nos abençoar. E quando Deus começa a moer a gente, é moer o orgulho, sabe? E quando Deus faz isso, é semelhante ao que Jeremias viveu no capítulo 18, quando Deus disse a ele, Jeremias, desce a casa do oleiro, né? Que é o lugar em que o homem fica fazendo barro, tem aquela roda, ele vai pisando na roda, né? O barro está lá, ele vai formando o vaso. E aí o Senhor pergunta, Jeremias, o que você está vendo? Ele disse, eu estou vendo um homem, né, com barro na mão, formando barro. E aí o texto diz que o barro endureceu, começou a se quebrar. E aí Deus foi e disse assim a Jeremias, Jeremias, por acaso não posso eu fazer com que esse barro que se endureceu e quebrou seja desfeito e eu possa reformular ele de novo? Jeremias responde, é claro que sim, Senhor. E aí o Senhor diz, é isso que eu quero fazer com o povo de Israel. Eu quero refazê-los, porque eles se endureceram contra mim. O coração deles se tornou desobediente, eles se tornaram orgulhosos, eles se tornaram prepotentes, eles se tornaram soberbos. Eles não escutam mais, como diz o texto. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Tem coração, mas não sente mais, certo? A direção que o Senhor está dando. Então, o que Deus faz conosco muitas vezes é isso. A Bíblia diz que nós somos como barro. Paulo vai dizer sobre isso. Em 2 Coríntios ele diz que nós somos semelhantes a um vaso de barro que contém a essência preciosa.
de tesouros, de ouro, de joias, e ele diz que essas joias, esses tesouros, é o Espírito Santo. Então, nós somos de barro, nós somos sujeitos a muitos erros e muitas fraquezas, mas Deus, ele está sempre trabalhando na nossa vida para que a gente possa se parecer mais com Jesus, certo? Amar mais, ser mais humilde, ser mais amoroso, ter mais paciência. E o que acontece? Então, o Senhor está fazendo exatamente isso com Naamã. Você lembra aqui, vou só repetir o comecinho do capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Então esse Naamã, apesar dele não ser um judeu, um israelita, ele é um assírio e ele é o comandante, ele é um cara que de alguma forma ele temia a Deus. A gente não sabe como que aconteceu isso, mas ele temia a Deus. E é por ele temer a Deus que Deus está levando ele, certo, nessa escalada que é de botar ele numa posição cada vez mais baixa. Primeiro, você é rico, poderoso, mas você está doente. E você vai morrer, não tem cura para a lepra. Então você vai ter que ouvir uma menina escrava dentro da sua casa e ir até o povo de Israel. Como eu disse, o povo de Israel nessa época não valia nada. Reino dividido, Jorão, um rei totalmente incapacitado para liderar Israel. Ele tem que chegar lá com a carta diplomática e presente também. O rei ainda rasga a roupa, mas que palhaçada é essa? Quem sou eu para curar alguém? Ele tem que viver isso de novo. Depois a porta, Eliseu nem recebe ele. Depois é o Rio Jordão que ele tem que pular lá 7 vezes. Depois são os soldados dele lá dizendo: por favor, escuta o que ele diz, faz o que ele falou. Então Deus está levando ele numa escalada para que ele seja humilde, quebrando ele por dentro. E isso é importante, porque quando nós somos filhos de Deus, como diz em João capítulo 10, que nós somos ovelhas, e as ovelhas que são do Senhor ouvem a sua voz, e ouvem a sua voz e o seguem, e todos esses que o seguem, o Senhor Jesus diz, nenhuma delas se perderá. Então todos nós que somos ovelhas do Senhor, somos tratados por Deus e disciplinados pelo Senhor. Então quando Deus costuma nos moer ou nos fazer passar, às vezes, mais dificuldade do que parece que as outras pessoas passam, isso é um sinal de que Deus nos ama, porque Ele está o quê? Corrigindo a nossa rota. Quando as pessoas elas são incorrigíveis, certo? Deus já nem trabalha mais com elas. Por favor, Roberto, você consegue colocar Romanos capítulo 1 na tela? Para você ver o que é que Deus faz com a pessoa que ele já abandonou. Tipo, Deus abandonou essa pessoa, ele não trata mais ela. Ela pode ser orgulhosa, pode ser avarenta, pode ser promíscuo, ladrão, o que quer que seja. Capítulo 1. Lá a partir do versículo 18. Se der, você acompanha aí, se não, você acompanha eu lendo aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Deus está dizendo, pela criação que eu fiz, o mundo que existe, a natureza que vocês veem, quem não acredita que existe um Deus que seja soberano, é uma pessoa indesculpável, porque ela está diante de alguma coisa, né, que não tem como se explicar. Igual eu vi aquele que é o mais famoso, ele chama Richard, sei lá o quê, aquele biólogo brasileiro, que sempre estava nos Discovery Channel e tal, que ia, até tem aquele negócio famoso dele, que ele foi lá no cruzamento onde tem a Pororoca, que cruza lá o rio com o mar, e ele foi lá e teve que sair correndo, porque o trem veio violento demais. Até esse cara perguntaram para ele, né? Porque ele já passou em tantas culturas diferentes, já visitou tanto lugar,
já ficou em tribo indígena, tudo quanto é lugar. Então, os caras perguntou para ele, você acredita em Deus? E todo mundo estava esperando, assim, não, Deus é uma coisa subjetiva de cada cultura, sei lá o quê. Ele falou, olha, você lidando com tudo que eu já lidei, vendo tudo que eu já vi, nesse mundo, dessa natureza, não tem como você dizer que não existe um Deus que criou isso. Porque é impossível que isso seja algo simplesmente que tenha acontecido do nada. É impossível. Então, a natureza que a gente vê nos torna indesculpáveis se a gente dizer Deus não existe. Certo? Por isso que está escrito lá nos Salmos, aquele que diz Deus não existe é o mais tolo de todos. Porque não tem como, gente. Você caminha no meio da natureza, você vê isso. Mas olha só, verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, então, porque vê isso tudo, não o glorificaram como Deus e nem lhes renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Olha só, a pessoa que não reconhece a Deus, Deus entrega a mente dela e o coração dela à insensatez e à futilidade. É o que o mundo vive, na busca de coisas superficiais, fúteis, certo? Essas coisas estão sempre em primeiro lugar. As coisas mais importantes, Deus, a família, a saúde, os filhos, as pessoas já deixam de lado. Hoje em dia, casamento me atrapalha de ser livre, filho me atrapalha de conquistar, sei lá o quê. Deus, não, que Deus não existe, sei lá o quê. Então, assim, as coisas mais importantes, as pessoas põem tudo para lá. E Deus entrega a elas. Elas se tornam fúteis e você vê aquela futilidade toda e parece assim, meu Deus, será que esse povo não enxerga? Não enxerga. Porque Deus entregou, Deus fez com que eles ficassem cegos e fossem entregues à futilidade. Verso 22, embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. Eles se acham sábios. Ah, eu ganho muito dinheiro, eu faço isso, faço aquilo. São tolos, porque não é isso, a vida não se resume só a isso. E diz, verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como a aves, quadrúpedes e répteis. Então o ser humano que nega a Deus, Deus entrega a mente dele para que ele adore coisas que são semelhantes à natureza. Então o ser humano começa a adorar o Deus que é parecido com o pássaro, o Deus que é parecido com o sol, o Deus que é parecido com a lua, entende? Porque o próprio Deus entrega. Porque essas pessoas, elas rejeitaram. Quando o Espírito de Deus chamou no coração, eles escolheram rejeitar isso. E Deus os entrega então a tudo isso. Por fim, nessa parte, por isso, 24, verso 24, por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para todos sempre. Amém. Então, o que acontece com uma pessoa que diz Deus não existe? Essa pessoa sempre vai criar um ídolo humano para que ela possa seguir. E isso é muito sério, porque todo o coração está em busca de alguma coisa para adorar. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, dentro do nosso coração existe um espaço que é do tamanho da eternidade. E as pessoas estão tentando preencher esse espaço com um monte de coisas, não é? E não preenche, porque Deus é a única coisa que tem, certo, o tamanho exato desse buraco que está no nosso coração, dessa busca nossa por identidade, por significado, por lógica, de tudo que a gente vive, já viveu, por que eu ainda estou vivo, por que as coisas acontecem ou não acontecem. Deus é a resposta, dá a resposta para isso. Então, é muito importante a gente compreender isso. E esse homem aqui, Naamã, ele compreendeu, e o que ele fez? Ele foi até o Rio Jordão, e ele pulou ali no Rio Jordão 7 vezes, certo? O texto diz que quando ele saiu de lá, ele saiu dali curado. E ele voltou até Eliseu, certo? Com gratidão, confessando, a Deus, a grandeza dele, diz, não há outro Deus, a não ser o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agradeceu muitíssimo, queria dar um monte de presente para Eliseu, Eliseu não aceitou nenhum, falou, não, vai em paz. Ele falou, então me deixa levar terra aqui de Israel, para que eu possa levantar holocausto.
porque nessa época as pessoas levantavam holocausto, tenda, né? Eles ofereciam animais para Deus. Jesus não tinha vindo como o cordeiro do sacrifício perfeito, né? Então ele disse que levaria. Aí ele fez meio que uma pergunta para Eliseu aqui, para a gente encerrar. Ele disse assim: olha, mas tem uma coisa, quando o rei, né, da Síria entra no templo do Deus Rijon, ele vai adorar, eu preciso me abaixar para ele se apoiar no meu braço. E aí, como é que a gente faz? Aí Eliseu disse para ele: vai em paz. Ele recebeu uma palavra então de paz, e ele recebeu então também cura. Então, nós podemos, certo, viver de forma muitíssimo abençoadas quando a gente entende que é Deus quem está trabalhando na nossa vida, que é Deus quem põe os problemas, que é Deus quem põe as dificuldades, porque essas coisas todas são Ele trabalhando em nós, trabalhando no nosso coração, para a gente se tornar pessoas que estão mais próximas, certo, daquilo que Ele é. Porque é isso que Deus diz, o que Deus quer que nós nos tornemos cada vez mais perto à imagem de Cristo. Então, só para passar algumas aplicações pessoais, é bem claro, como diz em Tiago 4, no versículo 6, que a soberba ou que o orgulho precede a queda, certo? Uma pessoa orgulhosa, ela vai cair e não adianta. O problema de alguém orgulhoso, quando você se depara com alguém orgulhoso, parece que essa pessoa só faz mal para você. Não é, essa pessoa vai cair, não é porque fez mal para você. Então, às vezes a gente pensa, fez mal para mim, Deus derrubou a pessoa. Não é não, é porque essa pessoa é orgulhosa. E onde ela passar, ela tem esse orgulho. E não adianta, cai quando tem um orgulho, certo? Porque isso é contra Deus. O orgulho é o oposto, certo? Da submissão, da rendição, do temor, né? Satanás pecou por orgulho querendo ser semelhante a Deus. Então, o orgulho nos impede de sermos abençoados pelo Senhor. E Deus usa coisas simples, às vezes até desprezíveis, para nos abençoar. Ele usou uma escrava, uma menina, que deu uma orientação para ele. Vá até Israel, que lá tem profeta. Então, não despreze as coisas simples. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. E Zacarias diz: não despreze o começo pequeno das coisas. E também, a gente precisa sempre se lembrar que a obediência precede bênção. Quando você obedece a Deus, isso precede bênçãos. Deus abençoa. A Bíblia ainda continua dizendo, e ela não mudou: quem planta, colhe. Se você planta obediência, você colhe bênçãos do Senhor. É assim que Deus trabalha. E por fim, a graça de Deus, ela é gratuita. Naamã não precisou comprar, certo? Nada para ser curado. Ele só precisou ser humilde, só precisou continuar aceitando o processo de Deus no coração dele, em que Deus estava quebrando ele por dentro. Quebrando o coração dele. Não é fácil, sabe? A pessoa que vive nesse estilo de vida não é fácil. Ele é muito poderoso para ter que viver situações assim tão baixas, entendeu? A pessoa se acostuma com a grandeza, com a riqueza, com o luxo. E ele o quê? Ele aceitou tudo isso, certo? Aceitou descer para ser abençoado pelo Senhor. E ele percebeu que a graça é gratuita. Não precisa dar nada para o rei, não precisa dar nada para o profeta, né? Deus já o abençoou porque ele obedeceu. Então, Naamã sai de Israel sem lepra, sem doença, sai curado. E a gente vê então que essa história, ela nos remete ao que Cristo faz conosco. O convite de Cristo para nós não é compre a salvação, não é compre as minhas bênçãos. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei. É ir até o Senhor. Ele nos recebe de graça, Ele nos abençoa de graça. Como eu disse, não precisa comprar água que vem de Israel, nem um óleo ungido que vem de Israel. O Senhor, Ele já está, certo, do nosso lado, está dentro de nós nos abençoando. Você pode se colocar de pé para a gente orar nesse momento? Vamos pedir que Deus ajude para que o nosso coração fique humilde, a ponto de nós recebermos aquilo que nós temos tanto esperado. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor possa nos abençoar, porque nós entendemos que o nosso coração, ele é inclinado naturalmente para o orgulho. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar
para que assim o nosso coração possa se quebrantar com humildade diante do Senhor. Nós não somos nada. Se o Senhor parar de cuidar da gente, a gente cai na primeira esquina. Portanto, nós oramos ao Senhor, te pedindo que o Senhor continue se revelando a nós, na nossa mente, no nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor nos aceita, o Senhor nos chama, e é de graça, como está escrito: vinde, vinde, todos vocês que têm fome e sede, bebam da água da vida, comam esse pão que desceu do céu. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor tirou de nós todo o peso. Nós não estamos debaixo da amarra, Senhor Deus, de nenhum tipo de coisa que tenta nos quebrar no meio. Nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor nós não precisamos ter vergonha nenhuma de mostrar as nossas fraquezas, de confessar as nossas falhas, de pedir que o Senhor possa cuidar de nós. Então eu te peço, cura-nos como o Senhor curou Naamã, porque a cura física de Naamã, na lepra, na verdade ela é precedida por uma cura no coração. Do orgulho vem a humildade. E muitas coisas acontecem assim. Muitas coisas na nossa vida começam a mudar quando o nosso coração muda primeiro. E as portas vão se abrindo depois. Senhor, muito obrigado. Abençoa-nos. Aceita a adoração da igreja nesse momento.